Na aula de hoje, nós vamos fazer um comentário geral sobre Sefer Bereshit, que em português é chamado de Livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Torá. Quem escreveu Sefer Bereshit, assim como também escreveu a Torá inteira, foi Moshe Rabbeinu. Isso às vezes causa estranhamento, já que a história de Bereshit fala sobre a humanidade num estágio muito anterior ao nascimento do próprio Moshe. Mas a gente acredita que Moshe Rabbeinu pôde escrever essas histórias e pôde escrever inclusive as origens do universo, porque a Torá foi ditada por Deus para Moshe, palavra por palavra. O nome Bereshit vem da primeira palavra do livro, que é geralmente traduzida como no início. E esse termo é muito simbólico, porque de certa forma esse termo resume o assunto inicial do livro, que é a criação do universo. Mas nessa aula a gente vai defender que a criação do universo não é só o primeiro assunto, mas é o tema geral de todo o Sefer Bereshit. A gente vai desenvolver agora a ideia que os alicerces do mundo como a gente conhece hoje, eles foram firmados só depois do aparecimento de um grupo chamado Bnei Israel, Filhos de Israel. E esse evento é narrado aí na última sessão do Sefer Bereshit. Antes de mais nada, a gente tem que entender que Deus tem um objetivo ao criar esse mundo. Em outras palavras, que existe um sentido para a vida. Agora, entender plenamente qual é o sentido da vida pela ótica judaica é algo que pede uma aula por si só. Mas a gente vai sintetizar esse assunto, entendendo que Deus nos coloca nesse mundo para que a gente adquira mérito através das nossas ações. Nós somos colocados em desafios, em testes, e a qualidade nas nossas escolhas em cada uma dessas situações vai determinar a extensão do nosso mérito. Então, a humanidade, na forma dos seus patriarcas, Adão e Havá, Adão e Eva, recebeu um primeiro teste e falhou logo no primeiro teste. Essa falha é o famoso Heta Kadmon, pecado original. Comeram do fruto proibido, o fruto da árvore do conhecimento, Etz Dat Tov Vará. E nesse pecado está incluído todo o mal que vai assolar o mundo daí em diante. Nesse pecado estão incluídos os principais erros da humanidade. Então, essas falhas, elas são enumeradas no Mishnah do Pirkei Avot. Então, falo Pirkei Avot. Shlosha dvarim motzim et ha'adam min ha'olam. Akiná, atavá e akavod. 3 coisas removem o homem deste mundo. A inveja, a luxúria, ou seja, a compulsão pelos desejos materiais, e o kavod, a busca por honra, por poder. E o que há de tão grave nesses comportamentos? O que acontece? Cada um desses comportamentos compromete uma relação humana fundamental. A inveja representa a destruição das relações interpessoais, do homem com seu semelhante, em hebraico Ben Adam Lechaveró. A luxúria, esse estado de descontrole, a pessoa não consegue resistir a qualquer tentação, ela é incapaz de se segurar. Ela representa a destruição da relação do homem com ele mesmo, em hebraico Ben Adam Leatzmo. E, por fim, o kavod, um impulso pelo poder, é a quebra da relação com Deus, da relação Ben Adam Lamakom. Afinal, o kavod é o desejo do homem de se tornar Deus. É o desejo dele ter a decisão final. O desejo do homem não dever satisfação a ninguém, de não se submeter a nenhuma fonte exterior. Agora, como é que a gente reconhece Kiná, Tavá e Kavod no pecado original? Então, começando. Chega a serpente. Nahash, a cobra que simboliza os pensamentos ruins, tenta convencer Havá
a comer do fruto. E a Nahash, ela vai usar o mais forte dos argumentos. Come! Porque quando você comer, você será como Deus. Você vai tomar suas decisões. Você que vai dizer o que é certo e o que é errado. Você não vai depender de uma fonte externa. Você será o juiz do bem e do mal. Vai ter uma transferência de poder. Você será como Deus. A gente reconhece já aqui, Kavod, o desejo pelo poder, o desejo do homem controlar tudo. Depois que a Nahash começa a conversar com Havá, ela olha para o fruto e fala o Tanakh literalmente que o fruto era ta'avá la'inain, era desejável, era atraente para os olhos. Ta'avá, e ela vai ceder aos seus impulsos. E por último, Havá divide o fruto com Adam, com seu companheiro. E Urash explica por quê. O que ela pensa? Se eu vou sofrer as consequências, por que eu tenho que sofrer as consequências sozinha? Se eu me dei mal, que todo mundo tem que se dar mal também. Essa é a raiz da inveja, da quiná. Essa é a quebra das relações humanas, a quebra daquela unidade. Depois do Reta Kadmon, do pecado original, o objetivo da humanidade passa a ser corrigir essas falhas, retornar o mundo ao estado anterior ao pecado. Letaken et haolam, consertar o mundo quebrado. E a humanidade como um todo vai receber 3 chances e vai falhar em cada uma delas. Então, primeiro, logo depois de Adam e Havá, a gente pode dizer que metade do mundo mata a outra metade. E afinal, metade de uma geração vai assassinar a outra metade. Caim e Hevel. Inclusive, a gente já entende qual é aqui a falha que é cometida novamente pelo nome do assassino. Caim tem aí o mesmo shoresh, a mesma raiz de quiná, de inveja. Novamente tem aí o comprometimento das relações interpessoais. Algumas gerações depois, a humanidade inteira está corrompida. Fala o Tanakh que Shrit Kol Basar. O que significa isso? Que Shrit Kol Basar é que cada um fazia o que bem entendia. Não tinha o mínimo autocontrole. Se entregava sem dúvidas aos seus impulsos animalescos. Temos novamente aí Ta'avá. E por último, a humanidade como um todo vai falhar novamente na relação com Deus, em Migdal Bavel, na Torre de Babel. Então, o que eles queriam aqui na Torre de Babel? Então, quando a gente é criança, a gente vê as coisas de uma maneira muito inocente. Ok, eles queriam fazer uma torre bem alta para chegar até os céus e expulsar Deus dali. Mas, claro que isso não é literal. Isso é um símbolo. Primeiro, qual que é o símbolo dos céus? Os céus simbolizam Deus. É algo que está distante da terra, algo que está distante de nós. Claro que Deus está em todo lugar, mas olhar para os céus e pensar em Deus é o nosso jeito de dizer que Deus é tão grande, Ele é tão diferente, Ele é tão inatingível, que Ele está nos céus. É maneira de dizer. Então, se esse é o símbolo dos céus, qual que é o símbolo da torre? A torre é o símbolo da independência humana. Olha, a gente está aqui na antiguidade e a gente já consegue fazer o Empire State. A gente vai remover Deus dos céus. Quem vai controlar o mundo somos nós, sozinhos, independentes. E, novamente, um estudo aí do nome do personagem. Quem que lidera essa rebelião? Nimrod. Nimrod vem de Mered, é um rebelde contra Deus. Agora, uma vez que a humanidade falhou em cada uma das 3 chances, uma nova estrutura tem que ser estabelecida no mundo. Deus abandona o plano original de transmitir os seus ensinamentos para a humanidade como um todo.
e Deus decide capacitar um grupo específico de pessoas para servir de intermediário. E vai caber a esse grupo transmitir as noções de ética e moral divinas através do seu exemplo. Esse grupo é o dos chamados Ivrim, hebreus. E os patriarcas são, obviamente, Avraham e Sará, Yitzhak e Rivka, e depois Yaakov, com Rachel e Leá. E não é coincidência que cada um dos patriarcas representa uma característica que corrige cada um dos 3 erros anteriores. Então, começando por Avraham. Avraham é Isha Chesed, é um homem de generosidade, bondade. Ele tem uma personalidade expansiva, ele espalha a noção de monoteísmo, ele impressiona todos pelo seu caráter, pelos seus atos de bondade. No 3º dia, depois da sua operação de Brit Milá, ele está na porta esperando para ver se alguém vai aparecer. E quando aparecem 3 homens no horizonte, ele sai correndo para oferecer sua hospitalidade. Avraham Avinu é ele quem vem consertar a Kiná, ele vem consertar a inveja, ele vem estabelecer o padrão do que tem que ser a relação Ben Adam Lechaveró, do homem e seu semelhante. Logo depois, a gente tem Yitzhak. Yitzhak é aquele que a gente imagina deitado no Mizbeach, deitado no altar, e ele está ali disposto a aceitar a lei divina, mesmo que isso significa abrir mão da sua vida. Essa é a definitiva submissão a Deus. Ele retifica dessa maneira o kavod, a busca pela honra. Ele está aqui mostrando qual é o padrão que a gente tem que ter de Ben Adam Lamakom, nossa relação com Deus. E último patriarca, Yaakov. Yaakov simboliza aqui o Emet, a verdade, a busca pela verdade. Fala ali o Pasuk que Yaakov é Ishtam Yoshev Roalim, tá? É um homem íntegro, é um homem perfeito, é um homem inocente que ele habita nas tendas. E as tendas sempre são aí o símbolo de Torá, do estudo da verdade. A única maneira que a gente tem para lutar contra os nossos instintos animalescos, contra a nossa própria inclinação negativa, é quando a gente está realmente disposto a buscar a verdade. Né? Se fala também Barat Yetzer, Barat Torah Tavlin. Deus cria o Yetzer, o impulso negativo, e cria também o remédio para isso, a vacina para isso, que é o estudo da Torá. Não é à toa que os grandes antagonistas de Yaakov vindo durante sua vida são homens mentirosos. Então, aí, opostos completamente à verdade representada pela Torá. Esav é um filho dissimulado. Ele se comporta de uma maneira na frente do seu pai Yitzhak, mas ele se comporta de outra maneira nas suas costas. Parece que ele é um homem muito bom. Yitzhak é cego, né, literalmente e metaforicamente para as atitudes do filho. Depois Yaakov tem que enfrentar Lavan, outro grande mentiroso, né, se compromete a dar uma filha, dá outra no lugar, vai enganando o salário de Yaakov sistematicamente. Essa é realmente a mensagem da segunda Mishnah do Pirkei Avot. Fala ali, Shimon HaTzadik, Simão o Justo, al shloshad varim haolam omed, sobre 3 pilares o mundo se sustenta, al hatorá, al ha'avodah ve'al gmilut chassadim, sobre o estudo da Torá, sobre o culto, que originalmente era feito aí através dos korbanot, dos sacrifícios, e hoje a gente faz através das nossas filó, das nossas orações. Ve'al gmilut chassadim, 3º pilar, a prática de bondade. No fim das contas, por que são esses os 3 pilares que sustentam o mundo? Porque são as relações fundamentais do ser humano. O estudo da Torá constrói a pessoa, Ben Adam Leatzmo. Avodá, culto a Deus, Ben Adam Lamakom. E, obviamente, Gmilut Hassadim, que é Ben Adam Lechaveró. É claro que cada um dos nossos patriarcas, eles eram exemplos para todos esses pilares, mas cada um representou mais intensamente um deles. Agora, o povo hebreu, ele não vai cumprir a sua missão de representar os objetivos de Deus nesse mundo só tendo um comportamento exemplar.
o povo ele tem que ser capaz também de transmitir essas noções para os seus contemporâneos e transmitir essas noções para as futuras gerações. Em outras palavras, além de serem ótimas pessoas, os hebreus devem também ser coletivamente ótimos educadores. E nesse quesito, nem todos os patriarcas tiveram sucesso. Então, Abraham, além de criar Yitzhak, ele também criou Ismael. E Ismael era um rapaz que já na juventude ele tinha um comportamento tão inadequado que forçou Sará a exigir que ele e a sua mãe fossem afastados daquele núcleo familiar para não influenciar Yitzhak para o mal. Agora, Yitzhak, segundo patriarca, além de ter seu filho Yaakov, ele também teve o filho Esav. E a gente já disse, ele era extremamente dissimulado. Não só isso, ele abriu mão dos seus privilégios espirituais de primogênito por um simples prato de lentilha. E, no fim das contas, ele estava disposto até a assassinar o seu próprio irmão em vingança. E Yaakov, por sua vez, ele deu origem a 12 filhos e mais uma filha, Diná. E talvez, num primeiro momento, a gente pode enxergar que a educação dessas pessoas também está comprometida. Afinal, o Yosef vai e difama os irmãos do seu pai. Depois, os irmãos cogitam matar o Yosef e acabam vendendo ele como escravo. Mas no final, lá no Egito, os irmãos corrigem os seus atos e demonstram a capacidade de fazer tchuvá, de voltar ao seu estado original. Porque lá eles fazem todos os esforços possíveis para salvar a vida de Binyamin. Então, essa geração, os 12 filhos de Yaakov, que de forma completa absorveu os exemplos de Abraham, Yitzhak e Yaakov. E ele também, essa geração, foi capaz de rever e consertar os atos do seu passado. Esse grupo forma finalmente aquela equipe que pode inspirar a humanidade nesse sentido, de tchuvá, de retorno ao estado original, de voltar ao estágio anterior ao pecado de Adão e Havá, de eliminar a Kiná, a Ta'avá, o Kavod, de consertar os pilares da relação do homem consigo mesmo, da Torá, da relação do homem com Deus, Avodá, da relação do homem com seu semelhante, Gemilut Hassadim. Esses são os filhos de Yaakov. Yaakov, que posteriormente foi renomeado, passou a se chamar de Israel. Esses são aí Bnei Israel. E depois que este grupo ele é formado e capacitado, a gente tem então o início do mundo como a gente conhece, o início do mundo da forma que Deus planeja conduzi-lo.